Então, boa noite a todos, boa noite a todas também. Eu estou ouvindo, acho que está baixo o microfone, aumenta um pouquinho lá, pelo menos para mim está baixo. Alô, som, testando, tá bom? Agora acho que está melhor, né? Então, gente, estamos aqui para dar início a mais uma palestra pública do sábado à noite. Aqui para quem está no auditório, Allan Kardec, aqui no Monte Alverne, e também as pessoas que assistirão em casa no nosso canal no YouTube. Então, hoje temos a palestra com a nossa querida Hélida, mais uma palestra nesse ano, né, Hélida? É a segunda ou terceira? Quarta já? Uau, que bom! E hoje a palestra, o título da palestra é Manter a Centelha Divina Acesa, não é? E hoje não teremos os comentários iniciais, teremos a palestra e no final o passe. Antes de darmos início ao trabalho da noite, a gente sempre lê as atividades do Monte Alverne ao longo da semana. Então, aqui no nosso monte, graças a Deus, de segunda a domingo, né, temos atividades ligadas diretamente à doutrina, à divulgação e trabalhos espirituais, assim como também trabalhos assistenciais. E sempre aberto para receber participantes e trabalhadores que queiram se aproximar e contribuir para que esses trabalhos continuem acontecendo. Segunda-feira à noite, às 20 horas, a gente tem o estudo da obra do André Luiz, que acontece aqui neste auditório. Grupo aberto, segunda-feira, 20 horas. Terça-feira, às 17 horas, abre o Bazar Meimei. Às 20 horas, abre a farmácia de fitoterapia Dr. Aníbal, atendendo a comunidade gratuitamente. Terça-feira, né? E às 20 horas começa o trabalho do Anel de Luz, um trabalho de meditação e passe, também aberto a todos. Quarta-feira a gente tem o trabalho de tratamento e cura mediúnica, que acontece aqui nesse auditório. O horário de chegada é às 19h30. Quinta-feira a gente tem 20 horas o trabalho de desobsessão, que acontece também aqui nesse auditório. A primeira parte do trabalho aberto à comunidade, a todos. Sexta-feira a gente tem uma reunião do trabalho do grupo de desenvolvimento mediúnico, 20 horas aqui também nesse auditório. E esse grupo permanece aberto. Aos sábados, né, como no dia de hoje, temos muitas atividades. A gente começa de manhã, 8h30, com o café da Irmã Dulce, um café aberto a todos que queiram aqui vir, tomar café com a família do Monte Alverne. Às 9 horas a gente tem aula de yoga, aberto, gratuito, lá na nave. Abre também nesse mesmo horário o Bazar Meimei. Temos a evangelização infantil e temos também o grupo da juventude, tá? Tudo começando às 9 horas. Às 10 horas abre a farmácia de fitoterapia para atender a comunidade. Às 10 horas tem plantão de passe lá na nave. E às 20 horas acontece essa reunião que aqui estamos, né, da palestra pública da semana, tá? A gente divulga essa palestra no Instagram, nos grupos do Monte Alverne, né, no WhatsApp, no Facebook também. Aproveitamos e lembramos que estamos com o cronograma das duas próximas palestras que vão encerrar o ano, no dia 9 e no dia 16. Tá? No dia 16, a palestra deste dia, teremos assim, uma homenagem especial ao, né, pioneiro e quem começou a construção dessa casa, né, nosso querido Ariston Santana Teres. A gente vai assistir uma palestra dele gravada no dia 16 aqui, tá, à noite, que é o dia do seu aniversário de nascimento, né? Então, nesse dia também estaremos aqui cantando parabéns para o Tom, tá? Então, palestra hoje, 20 horas, né? E depois da palestra temos passe, ok? E aí temos os trabalhos assistenciais do Monte Alverne. No primeiro domingo, isso aí sempre tem que atualizar. A sopa do tio Tom
foi hoje, que é o primeiro sábado de todo mês, tá? Sábado à tarde, aberto a quem quiser. As pessoas se reúnem lá na cozinha da Irmã Dulce para fazer sopa e distribuir em seguida nas ruas da nossa cidade, tá? Então, todo primeiro sábado do mês tem a sopa do tio Tom. E todo segundo domingo e quarto domingo do mês, a gente tem o trabalho Solidariedade que Alimenta, que é a confecção de marmitas no domingo de manhã para serem distribuídas no domingo na hora do almoço, tá? Então, todo segundo e quarto domingo do mês, quem quiser chegar, é só vir e participar e contribuir, tá? Esse trabalho, esses dois trabalhos, a sopa do tio Tom e a Solidariedade que Alimenta, sempre precisa de doações para que, né, os alimentos sejam feitos. Então, está sempre recebendo as doações de quem assim quiser contribuir. Aí a gente tem, no terceiro domingo do mês, a Caravana de São Gabriel. É um grupo de pessoas que vão à comunidade de São Gabriel, que fica no caminho para Alto Paraíso, a Chapada dos Veadeiros, mas ainda bem próximo, 70 quilômetros daqui, né, bem mais perto do que Alto Paraíso. E a gente leva cestas e o Evangelho de Jesus para essa comunidade, né? Assistimos lá entre 670 famílias. É também uma caravana aberta para quem quiser participar, vir para conhecer e, se quiser, né, participar sempre. Também recebemos doações de cestas básicas para esse trabalho, tá? Neste mês de dezembro, né, que é um mês especial, a caravana de São Gabriel será no próximo domingo, dia 10 de dezembro, tá? Então, esse mês será no segundo domingo do mês. Então é isso, acho que eu disse tudo, né? São muitos trabalhos, muitas atividades, graças a Deus não falta oportunidade para a gente trabalhar, estudar e também, né, desenvolver a nossa mediunidade, nossa espiritualidade aqui nessa casa. Então agora a gente vai chamar a Isa para fazer a prece, para abrir os trabalhos, e na sequência a gente já passa a palavra para a Élida. Então, nesse momento, nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus, à espiritualidade amiga, aos mentores queridos da nossa casa, agradecendo por mais essa oportunidade de podermos ouvir e sentir a palavra de Jesus através da nossa querida Élida, que fará hoje a nossa palestra. Que ela possa ser intuída de falar tudo o que nós necessitamos de ouvir para melhor vivenciar o Evangelho de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui se encontra, a todos os trabalhadores dessa casa, todos os frequentadores e todos os nossos irmãos que se encontram enfermos e nos pedem preces e visita da espiritualidade. Que durante a noite todos possam ser visitados e que mais uma vez na noite de hoje cada um de nós possa ser instrumento de paz, de amor e de bondade. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. É que eu lembrei, Élida, que eu e Élida estávamos trocando mensagens, né, para definir o título da palestra. Definir não, na verdade, fazer uma síntese, né? Que a Élida primeiro trouxe um título que era Como manter a chama acesa. Aí, trabalhando com ela esse tema, né, para ser mais divulgável de forma, né, porque a gente faz as divulgações, aí essa comunicação de divulgação precisa ser mais, né, precisa, direta. Aí eu falei assim, Élida, pode ser acender a centelha divina, né? Aí você falou, não, porque essa centelha nunca apaga. Já nasce acesa, né? Eu falei, é verdade, então não dá para ser, né?
Mas aí me veio essa lembrança, né, porque vale a gente comentar então, né, que realmente essa chama, né, divina em nós sempre está acesa, não tem como apagar, né? Agora ela tem como estar mais, é como a chamazinha de uma vela, né? Às vezes ela vai ficando pequenininha, pequenininha, né? Vou fazer esse comparativo aqui. Pois é, então tá com você, querida. Obrigado. Obrigada. Uma boa noite a todos. Então, como o Renato falou, né, nosso tema aí é manter a centelha divina acesa. E é exatamente isso que a gente comentou aqui, né? Nós já nascemos com essa luzinha dentro da gente, né? Por quê? Porque nós somos filhos de alguém que é o criador de tudo, né? Que é a pura luz. Então, se nós somos parte dele, nós somos essa centelha, né? Nós somos luz. Então, até nas escrituras bíblicas, né, tem uma passagem que fala: sois deuses. E nós somos partículas de Deus. E muitas vezes a gente se esquece disso, porque nós fomos educados ao longo de muitos milênios. Não estou falando dessa encarnação, estou falando do nosso espírito, né? O homem velho que mora dentro de nós. Recebemos uma educação muito materialista enquanto estamos encarnados. E muitas vezes a gente se esquece do poder que a gente tem. Porque, ora, se eu sou filha do dono do mundo, eu sou poderosa, né? Então, a gente se esquece disso. Mas esse poder não é um poder para subjugar o meu irmão. É um poder muito maior do que a gente pode imaginar, mas para ser usado para o bem, né? Deus jamais criaria algo que a gente usasse isso para o mal. Isso é uma invenção do homem, né? Quando foi dado o livre-arbítrio. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essas coisas. Talvez, durante a conversa, pode parecer que não tem muito a ver com religião, com uma palestra, né, que a gente vai ouvir uma palestra espírita, a gente já imagina, né, algo do evangelho, algo religioso, mas vai fazer conexão no final de tudo, eu prometo. Vou começar falando, lembrando, na verdade, que a nossa doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto. Ela tem um aspecto filosófico, científico e religioso, né? Então, diferente de outras religiões, e eu não estou aqui diminuindo nenhuma, nem colocando essa como maior ou melhor de forma alguma, mas é só para diferenciar mesmo, porque as outras religiões elas fazem questão de se manter distanciadas das questões filosóficas e das questões científicas, principalmente. E a doutrina espírita não, Kardec já trouxe isso muito forte, né? E quando ele propôs esse tríplice aspecto. E é com base nesse tríplice aspecto que nós vamos pautar a nossa conversa aqui hoje. E eu quero começar falando sobre energia eletromagnética, mas com a visão da ciência a princípio, né? Então, aqui, a gente traz o seguinte, que a energia eletromagnética ela é transmitida por qualquer corpo que tenha temperatura acima do zero absoluto. O que é esse zero absoluto, né? A gente precisa entender. É algo que esteja com a temperatura maior do que 373,15 graus negativos. Ou seja, qualquer coisa que esteja menos congelada do que 373 graus negativos está fora do zero absoluto e emite energia eletromagnética. Isso é um ponto interessante para a gente não esquecer. As duas principais fontes naturais de energia eletromagnética são o Sol e a Terra. Então, um ótimo ponto. Principais fontes de energia. Não está dizendo que o resto não tenha energia. Pelo contrário, ele falou tudo que está acima desse zero absoluto emite energia eletromagnética. E aí a gente precisa analisar. Todos nós emitimos energia eletromagnética. Tá, isso também a gente já meio que sabia, né? Principalmente quem é espírita ou quem
admira aí a doutrina, ou está estudando, ou está buscando algum tipo de conhecimento. Mas a gente não pode esquecer que essa garrafa não está congelada a 373, então ela também emite energia eletromagnética. Essa mesa também emite energia eletromagnética. Essa parede, tudo que está aqui emite energia eletromagnética. Continuando. Outro emprego bastante notório da energia eletromagnética é também na comunicação. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que são aplicadas em uma variedade de frequência. Então, a gente vai lá, mexe naquele botãozinho, naquele dial lá do rádio, e coloca lá, 105.5. Nós vamos direto para uma rádio específica, né? Antigamente era 105 FM, agora mudou, né? O nome acho que nem é mais esse. Mas, enfim, vamos para ela. 97.5, nós vamos para Nova Brasil. Eu não tenho como querer colocar na Nova Brasil FM e colocar na 105.5, porque não vai dar certo, é outra frequência. Por que eu estou falando disso? Porque a gente emite frequência. Se a gente tem onda eletromagnética, a gente emite frequência. Vamos gravar isso aí. Continuando, ele fala, né, que as grandes maiores fontes de energia eletromagnética são o Sol e o planeta Terra, nesse mundinho aqui que a gente vive. E aí eu quero falar um pouquinho de um negócio chamado ressonância Schumann. O físico alemão Winfried Otto Schumann constatou em 1952 que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, cerca de 100 quilômetros acima de nós. Esse campo possui uma ressonância, daí recebeu o nome dele, né? Ressonância Schumann, mais ou menos constante, até um tempo atrás, na ordem de 7,83 pulsações por segundo. Segundo a NASA, a cada momento, cerca de 2.000 tempestades rolam sobre a Terra, produzindo cerca de 50 relâmpagos a cada segundo. Isso também aumentou. Cada explosão de relâmpago cria ondas eletromagnéticas que começam a circular ao redor da Terra, capturadas entre a superfície da Terra e um limite de cerca de 60 milhas acima. Depois disso, né, que o professor lá, Schumann, constatou isso, um médico da época procurou ele e fez uma correlação entre essa ressonância e a ressonância emitida pelo cérebro humano, que ele já estudava na época. O professor Schumann ficou meio, né? Será? Vamos estudar. E escolheu um dos seus candidatos a doutorando e falou para ele, ó, pesquisa isso aqui. Esse cara se chamava Herbert Koenig, que era candidato a doutorado, né? E se tornou, posteriormente, sucessor do professor Schumann na Universidade de Munique. E ele demonstrou, sim, uma correlação entre a ressonância Schumann e os ritmos cerebrais. Ele comparou gravações do eletroencefalograma humano com os campos eletromagnéticos naturais do ambiente em 1979. E descobriu que as primeiras 5 ressonâncias de Schumann, 0,35 Hz, estavam dentro da mesma faixa de frequência que as ondas cerebrais em um eletroencefalograma humano, e o sinal de 7,8 Hz está muito próximo da frequência do ritmo alfa do cérebro. E aí, a coisa vai ficando ainda mais interessante. Leonardo Boff, posteriormente, disse o seguinte: por milhares de anos, as batidas do coração da Terra tinham essa frequência de pulsações, e a vida se desenrolava no relativo equilíbrio ecológico. Isso quando era 7 ponto alguma coisa Hz. Ocorre que, a partir dos anos 80, e de forma mais acentuada a partir dos anos 90, a frequência passou de 7,83 para 11 e para 13 Hz por segundo.
o coração da Terra disparou. Coincidentemente, desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir, perturbações climáticas, maior atividade dos vulcões, crescimento de tensões e conflitos no mundo e aumento geral dos comportamentos desviantes nas pessoas, entre outros. E aí aqui eu quero fazer uma pausa, depois de tanta informação científica. A ressonância Schumann, ele falou que o Leonardo Boff, né, trouxe essa informação, ela estava entre 11, depois passou para 13. A média dela agora é 23. Nós passamos milênios, segundo os estudos do professor Schumann, com 7,8. Ou seja, se os estudos mostraram que há uma correlação entre a frequência da Terra e a frequência do cérebro humano, a gente pode compreender que nosso DNA foi adaptado a essa frequência que sempre existiu. Porém, nós estamos passando por algo que a doutrina nos traz, que é a transição planetária. Na transição planetária, há uma evolução dessa casa que nós chamamos de planeta Terra. E tudo muda, né? Tudo muda. Claro que não vai ser do dia para a noite, mas a frequência do planeta também está mudando. Está aumentando absurdamente, porque de 7 para uma média de 23, e essa média eu posso afirmar para vocês que ela não é real, porque em alguns momentos a medição dessa frequência ela entra em blackout. Mas como assim, né? Não existe a ressonância? Ela para, ela se anula? Não, isso não é possível. Porque como um coração, se ele parar, morre, né? Então, a Terra não ficaria sem emissão de eletromagnetismo, né? Tudo morreria. Isso não é possível. Então, o que é esse blackout? Esse blackout ele é uma medição que não é possível de ser feita porque o aparelho só chega a um determinado ponto, que, se eu não me engano, é acima de 190. Até 190 ele mede. Olha só isso. Era 7,8. Passou para 11, passou para 13, a média está 23, porém, ele chega a momentos de não ser calculado de tão alto que está acima de 100 e tanto, que eu não me lembro, realmente não me recordo agora. Então, essa média ela é calculada apenas quando consegue se medir. Mas, quando sobe acima disso, a gente não sabe para quanto vai. E aí, como ele fala aqui, né, que essa onda eletromagnética interfere na gente, aí fala na gente e no planeta, né? Atividades vulcânicas, né, catástrofes ecológicas, nas pessoas mesmo, né? Ele fala aqui, ó, conflitos no mundo, comportamentos desviantes nas pessoas. Qualquer semelhança com o que está acontecendo na atualidade não é mera coincidência. Só a título de curiosidade, o último blackout que teve da ressonância Schumann foi nos dias 7 e 8 de outubro. O que estourou no dia 7 de outubro? A atual guerra, né, lá no Oriente Médio. Então, é algo muito sério que realmente interfere. E aí, quando a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, a gente observa, né, a quantidade de pessoas com insônia, quantidade de pessoas com crises de ansiedade, com crises de pânico, surtos o tempo todo sendo mostrados, né, nas redes sociais. Então, tem uma série de coisas, né, culturais, obviamente, porém, a gente não pode esquecer dessa situação, né, que o planeta realmente está passando por uma transição, que muitas vezes, quando a gente pensa na transição planetária na visão espírita, a gente acaba setorizando, né? Vamos falar de transição planetária? Isso aqui é religião. Ora, mas Kardec disse que a gente era religião, ciência e filosofia. E quando ele disse isso,
Na parte que ele fala em relação à questão da ciência, ele fala que a ciência estudaria, as ciências e a filosofia estudaria os efeitos, os fenômenos e também tudo o que acontece. Porque lá no Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: qual é o objetivo da gente encarnar, né? Por que o espírito encarna? Para que ele vivencie todas as vicissitudes da matéria. Então, se eu estou estudando, crendo, professando, não importa, né, o que cada um tem dentro de si, uma doutrina que é ciência, filosofia e religião, eu não posso olhar apenas, não, nesse momento eu vou olhar só como religião. Esquece o resto todo. Não tem como. Quando a gente fala de transição planetária, a gente fala de tudo isso. E essa é a chave da questão. Não adianta a gente achar que veio aqui assistir uma palestra e eu já fiz o meu momentinho com Deus nessa semana e está tudo certo. Não resolve. É muito bom, porque toda informação é crescimento para a gente. Mas a gente precisa vivenciar essa doutrina, vivenciar os ensinamentos do Cristo 24 horas do nosso dia, 365 dias do nosso ano, nossa encarnação inteira e fora dela. Porque esse é o nosso objetivo aqui. E aí, continuando nesse tema, né, eu trouxe também a questão do Apocalipse. Porque a gente fala de transição planetária e outras religiões, né, falam de Apocalipse. E tem aí duas formas, né? Tem gente que vê o Apocalipse, porque a palavra Apocalipse, ela vem do grego, né, que significa revelar. Né? Então, assim, algo que estivesse escondido está sendo revelado. E, realmente, muitas coisas que a gente não tinha conhecimento vêm sendo reveladas, e a doutrina espírita é uma delas, né, que tirou o véu de muita coisa e trouxe para a gente o entendimento desse mundo que, para muitos, é invisível. Né? Para quem tem uma clarividência, facilita um bocado, mas para quem não tem, a grande maioria, é um mundo invisível. E tudo que é invisível, a gente teima em não acreditar. Né? Que eu diga aí a física quântica, que as pessoas teimam em, não, isso é bruxaria, isso não existe. Mas tem celular, né? E como é que o sinal do celular chega se não for pela física quântica? Enfim, a gente precisa filosofar um pouco mais em relação a tudo. Né? Então, tem essa vertente do Apocalipse como revelação, e tem a vertente do Apocalipse como catástrofe, como fim do mundo, como a volta de Jesus. E aí eu pergunto, qual está certo? Qual Apocalipse você vive? Você espera o Apocalipse da revelação, ou você espera o Apocalipse da catástrofe, onde tudo vai se acabar e Jesus vai voltar para renovar tudo? Os dois estão certos. Porque o que importa é o que a gente crê. Porque tudo que a gente crê, através da nossa energia eletromagnética, a gente emana. Então, a gente está vivendo os dois apocalipses. Algumas pessoas estão emanando a frequência de um apocalipse de revelação, de transição planetária, de uma mudança natural. Outros estão vivendo o apocalipse do caos, do medo, do pânico, do inesperado, do maravilhoso. E estão emanando essa frequência. E aí, a doutrina espírita nos traz uma palavrinha chamada psicosfera. Ora, o que é a psicosfera? Se não tudo o que a gente falou aqui no início sobre energia eletromagnética. Porque toda frequência que a gente emana reverbera, segundo a física quântica, numa onda chamada vácuo quântico. Mas, para nós espíritas, no fluido cósmico universal. Porque quando Kardec falou assim, perguntaram para ele, o espiritismo vai ser a religião do futuro? E ele falou, não. Vai ser o futuro das religiões. Mas não apenas das religiões. Vai ser o futuro.
Porque o que a física quântica traz para a gente é pura doutrina espírita, só com alguns nomes diferentes. Mas quando você estuda o tal do vácuo quântico, é fluido cósmico universal. Quando fala-se de eletromagnetismo, que as frequências reverberam, e reverberam, porque esse celular, se alguém me ligar aqui agora, eu posso atender, não posso? Eu posso atender dentro do meu carro andando a 100 km por hora que o sinal vai continuar chegando. O que é isso? Ondas eletromagnéticas sendo emitidas à distância. Se eu faço uma prece ou um tratamento físico-espiritual, eu só posso fazer presencialmente? A gente sabe que não. Como que uma mãe com um filho morando, vamos, sei lá, na Europa, sente que alguma coisa não está certa? Quem é mãe talvez já tenha sentido isso em algum momento na vida. Isso é frequência. Isso é energia eletromagnética. Está aqui o tempo todo. Nós, espíritas, já vivenciamos isso. Tem um estudo de um cientista japonês que ele fez com água. Esqueci o nome dele agora. Fugiu. Mas ele pega garrafinhas de água, copos, garrafas, não importa, e coloca música. Em um, ele coloca música clássica, tranquila, serena. No outro, ele coloca um heavy metal, bem pesadão. Depois, ele congela essa água e observa no microscópio. A água que ouviu, entre aspas, a música tranquila, música serena, sem palavrões, ela forma aqueles cristais perfeitos. Tipo o filmezinho da Frozen lá, que tem aqueles cristalzinhos bonitinhos, bem perfeitinhos, formando aquela geometria bonita e tal. Já a água que ficou sob efeito de um rock com palavrões, ou de uma música que, enfim, que tenham palavras chulas, ela forma cristais disformes, totalmente desconexos. Ele seguiu com a pesquisa dele. Ele simplesmente pegou a garrafa de água e colocou palavras coladas, escreveu e colou na garrafa. Não falou, não abriu a boca, não verbalizou. Ele só escreveu. Obrigado. Gentileza. E escreveu palavrões também, que não vem a caso a gente repetir aqui. Escreveu ódio, agressão, escreveu várias palavras de violência e tal. E escreveu palavras amor, amizade, respeito, perdão. Fez a mesma coisa, congelou e botou no microscópio. A mesma coisa aconteceu. Masaru Emoto, obrigada. Isso, vocês podem pesquisar. Isso prova que o que a gente emana, se modificou a estrutura da água. Ora, vamos filosofar, ciência, filosofia e religião. O nosso corpo é composto de quantos por cento de água? 70%. Então, se eu emano aqui para o Renato, ele nem precisa estar aqui. Ele pode estar na China. Eu mentalizo ele e emano uma vibração de cura. Ele está lá doente. Eu emano uma vibração de cura. Ele vai receber essa vibração de cura. Porque não há distância para a energia. E nós, espíritas, já sabemos disso. Porque existem tratamentos à distância que funcionam. Eu sou prova viva disso, porque eu já vivenciei. Eu sou proibida de duvidar, porque não tem como, eu já vivi isso. Então, a doutrina espírita vive isso. A doutrina espírita fluidifica a água. E muitas vezes as pessoas relatam, nossa, minha água está com gosto amargo. Nossa, minha água está com cheiro de rosas. A minha água é isso, cada um, por quê? Porque é individual.
cada um vai receber o que precisa. Então, quando eu trouxe todas essas situações aqui para a gente, Renata, até que horas? Tá. Quando eu trouxe todas essas situações aqui para a gente analisar, eu quis mostrar que para a gente manter a nossa vela, vamos imaginar que nossa centelha divina, vamos imaginar que nós somos uma vela acesa. Por isso que no início eu até falei, né, vamos manter a chama acesa, e a gente mudou por questão de divulgação, né, do tema. Mas vamos nos comparar, vamos imaginar que cada um de nós é uma vela acesa. Essa luz dessa vela é a luz divina que nos pertence, o pedacinho da luz de Deus que nos pertence. Deus nos deu livre-arbítrio. E, com isso, coisas ruins acontecem no mundo. Muitas vezes provocadas por nós, outras vezes provocadas por outras pessoas, mas o tempo todo está acontecendo coisas boas e coisas ruins. Vamos dizer que as coisas ruins tentam apagar a nossa vela, é como se fosse um ventilador ligado. Então, o que causa o apagar dessa vela? O medo, a tristeza, a ansiedade, a vergonha, a culpa, tudo isso faz a vela ir ficando menorzinha. Porque se Deus é o poder absoluto, se Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, como nos diz o Livro dos Espíritos, a luz dele é a supremacia. E a nossa luz é um pedacinho da luz dele. Cabe a parte, um pedaço da inteligência suprema sentir vergonha, sentir culpa, sentir medo, ter ansiedade. Não faz sentido. A gente está caminhando no oposto do que Deus quer para a gente. Porque Ele quer a perfeição. E a prova disso é que Ele enviou um grande missionário chamado Jesus para ser o que a doutrina nos traz na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o maior guia e modelo? E a resposta é a menor que tem no livro, Jesus. E o que é um guia e um modelo? É alguém para ser copiado. Tentaram apagar a vela de Jesus. Perseguiram, caluniaram, difamaram, agrediram, física, moralmente, verbalmente, de todas as formas. Por fim, assassinaram. E ele nunca, em momento nenhum, deixou a chama da vela dele nem tribular. Ele estava sempre ali, ó, protegendo. E afirmando para quem quisesse escutar que ele era o Filho de Deus. Que ele e Deus eram um só. Se Jesus, a doutrina espírita nos traz que Jesus é o meu maior guia e o meu maior modelo, e ele afirma que ele e Deus eram um só, eu e Deus também somos um só. E a gente esquece disso. E aí, quando a gente esquece disso, a nossa chama vai diminuindo, a gente sente medo, a gente sente vergonha, a gente sente culpa, a gente entra em pânico, a gente fica ansioso, porque não faz sentido eu ficar ansioso se eu tenho a eternidade. Por que eu quero que o amanhã chegue logo se eu tenho a eternidade? Que pressa é essa? Tudo isso só vem quando a gente se desconecta dele, quando a gente esquece de pôr a mão na frente e impedir que as outras coisas apaguem a nossa chama. Ou quando a gente se preocupa em proteger a chama do outro e esquece da nossa. Porque Jesus não tirou a proteção da chama dele para proteger a do outro, não. Ele, mantendo a dele acesa, iluminava tudo em volta.
Quando eu me preocupo em segurar a velhinha do meu filho, do meu marido, de quem quer que seja, a minha apaga. Aí daqui a pouco ele esquece da dele, vai na dor, apaga. E está todo mundo ficando no escuro. E aí a gente tem que lembrar, né, do que o grande palestrante, que eu sou assim, admiradora dele demais, Haroldo Dutra Dias, ele sempre fala nas palestras dele. Quando a gente está no avião, a aeromoça fala, né, em caso de pane, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro em você para depois ajudar o outro. Por quê? Porque se faltar oxigênio, eu vou desmaiar, eu não vou ajudar ninguém. Então, a gente primeiro precisa cuidar da gente. Como que uma pessoa em pânico, com medo, com ansiedade, com vergonha, com culpa, com um monte de coisas, vai conseguir ajudar o outro? Primeiro, ela tem que se curar. E como que ela faz isso? Lembrando que ela é partícula divina, centelha divina. Lembrando que ela tem que colocar a mão na frente ali e proteger a sua chama, para que ela cresça. Um médico chamado Dr. David Hawkins, ele era mestre, doutor, PhD, psiquiatra, pesquisador, professor de espiritualidade ecumênica e um renomado autor internacional. Ele criou uma escala que hoje é conhecida como a escala de Hawkins. E essa escala mede exatamente os sentimentos e as sensações em que a gente vive, né? Até trouxe aqui uma frase que eu encontrei, que eu achei excelente, que fala assim: raramente, se é que alguma vez já existiu, esse estado espiritual ocorreu na vida de um cientista e médico consumado. Por conta disso, o Dr. Hawkins foi exclusivamente qualificado para apresentar um caminho espiritual cientificamente atraente para a sociedade moderna. Olha que interessante, olha aí, a ciência se misturando, né, com tudo isso aí. E aí ele faz essa escala, que alguns dizem que é em hertz, outros falam que não é hertz. Não importa qual é a medida, se é quilo, se é grama, se é hora, se é hertz, se é palitinho, não importa. O que importa é a distância entre um item e outro da escala. Então, ele fala assim, níveis de consciência, vergonha. Sempre tem o nível de consciência correlacionado com os níveis das nossas emoções. Então, quando na minha consciência está a vergonha, nas minhas emoções está a humilhação. E essa medida é 20 hertz, palitinho, não importa, bolinha, não importa, 20. Culpa. Quando a minha consciência está com culpa, as minhas emoções trazem a ofensa. Nível 30. E aí vai, apatia, tristeza, medo. A gente passou por uma pandemia onde todo mundo ficou aí se deixando contaminar pelo medo. O medo, 100, causa o quê? Ansiedade. A gente está vivendo uma epidemia de ansiedade. E aí vai, raiva, orgulho. Orgulho traz depressão, segundo o Dr. Hawkins. E vai subindo, vai melhorando, vai melhorando. Aí vai chegando, né? Disposição, a escala já é 310. Lembrando que a última é 20. Quando a pessoa é uma pessoa disposta, ela está em 310. E o nível de emoção dela é de otimismo. Olha a diferença. Quando a escala de consciência dela chega na razão, o nível de emoção é a compreensão. E a escala está em 400. O amor está em 500. E a escala de emoção é a reverência. E a última, que é a iluminação, está de 700 a 1000. E o nível de emoção, o Dr. Hawkins colocou como indescritível. E é isso que Deus quer para nós. É essa emoção indescritível, que as nossas palavras não conseguem descrever, que Ele quer para a gente. Mas a gente precisa querer sair do sentimento de vergonha, de culpa,
de todas essas frequências baixas para uma frequência elevada. Vocês acham que Jesus sentia vergonha? Vocês acham que Jesus se sentia culpado? Não. Se a gente pegar as falas de Jesus nas passagens bíblicas, é de uma firmeza, é de uma certeza, de uma plenitude tão grande, porque ele afirmava, eu e Deus somos um. Quando a gente compreender isso, a gente vai ter essa mesma certeza na nossa vida. E aí, na Bíblia também fala, né, sobre a separação do joio e do trigo. E na escala do Dr. Hawkins, essa separação do joio e do trigo, ela ocorre ali na metade da escala, né, mais ou menos ali na questão quando você já entra ali na coragem, que é o nível 200. E o nível de emoção é admiração. Então, acima disso, são as pessoas que já entenderam o caminho. Abaixo disso, são as pessoas que estão se deixando, tirando a mão da frente da sua velhinha ali e deixando os ventiladores do medo, do pânico, das notícias ruins, das guerras, de tudo, apagar a sua vela. Então, é isso que a gente precisa compreender na nossa vida. Filosofar, ciência, filosofia e religião. Compreendendo essas questões que a ciência vem nos trazendo hoje, filosofando acerca de tudo que a gente está vivenciando, do Cristo guia e modelo, é que a gente precisa unir essas informações todas para que esse tríplice aspecto da doutrina espírita se faça real na nossa vida. Porque a ciência e a filosofia, ele colocou como se fosse um triângulo. A base, eu compreendendo tudo isso, entendendo, penetrando no meu ser, eu me elevo, eu me espiritualizo. Eu consigo entender que eu sou centelha divina. Eu consigo entender que a minha chama precisa estar cada dia maior. E é um trabalho árduo. A tal da reforma íntima é um trabalho árduo. Se eu vivo a ansiedade há 10, 15, 20 anos, não vai ser fácil sair dela. Mas quanto mais eu disser que é difícil, mais difícil vai ficar. Quanto mais eu afirmar que eu e Deus somos um, e entender isso, mais fácil vai ficando. É um exercício diário. Não é à toa que isso aqui é uma escola. Esse planeta é uma escola para a gente. Nós somos crianças espirituais em aprendizado. Mas a gente precisa querer. Não adianta a gente simplesmente entender, sair daqui, virar as costas e nunca mais nem pensar nisso. Não vai servir de nada. Porque muitas vezes a gente trata a religião como um momento dentro de um templo. E sai, vira as costas e não vive aquilo que diz que acredita. Se eu vejo a ciência falando da energia eletromagnética, a doutrina espírita falando da psicosfera, porque a psicosfera nada mais é do que a emissão dos pensamentos humanos que se forma algo em torno do planeta. O que é aquele lugar de sofrimento que André Luiz foi parar lá no filme Nosso Lar? Nada mais do que a emissão dos pensamentos humanos. Quando aquelas pessoas deixarem de pensar em dor, em sofrimento, em dificuldade, em escassez, aquilo vai desaparecer. Porque se a gente lembrar lá do filme, quando André Luiz veio visitar a família, ele já estava no Nosso Lar, já estava, né, bem melhor, mas quando ele viu a esposa com o novo marido, ele se deixou tomar pelo ciúme, pela posse. Imediatamente ele retornou para o umbral. Ou seja, o pensamento dele voltou para onde estava sintonizado. Se o meu pensamento é de ansiedade, é de depressão, é de culpa, é de vergonha, quem eu vou atrair na minha psicosfera espiritual? Espíritos que me estimulam a permanecer na culpa, na ansiedade, na depressão e na vergonha.
Agora, se eu compreendo tudo isso e vivencio, ou pelo menos desejo começar a vivenciar de verdade, tentando, porque Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. A gente precisa se esforçar. E aí, eu vi até um memezinho desses que a gente recebe, né, na internet, um desenhozinho animado, e aí colocava assim, tinha um líder e uma multidão. E aí ele perguntava, quem quer mudança? Todos levantavam a mão. Quem quer mudar? Todo mundo abaixava a cabeça e ficava com cara de triste. Porque ninguém quer sair da zona de conforto. As pessoas só querem o resultado, mas não quer passar pelo processo. Sair da ansiedade, e se ela já é patológica, eu preciso de medicação e tudo, é difícil. Vai doer fisicamente. Mas é necessário. Porque você vai viver até quando? A gente tem a eternidade. Vou viver a eternidade tomando medicação? Não é para ninguém sair abandonando o remédio sem orientação, tá, gente? Por favor, só estou fazendo a gente filosofar. A gente precisa tentar sair da nossa zona de conforto. E isso não é fácil. Jesus não viveu na zona de conforto. Por isso ele foi crucificado aos 33 anos. E se ele é o nosso guia e modelo, o que a gente tem que fazer? Ficar sentado esperando a coisa cair do céu pronta? Podemos até ficar, nós temos o livre-arbítrio. Mas vão ser mais anos e mais anos e mais anos de sofrimento. E se o planeta está mudando a frequência e eu me mantenho numa frequência baixa, infelizmente, eu vou ter que ser conduzido a um planeta que esteja na mesma frequência que eu. É simples. É frequência. Quando o André Luiz entrou na frequência, estava tudo bonitinho, tinha entendido, tal, chegou, viu a mulher com o outro esposo e entrou na frequência da posse. O que ele fez? E imediatamente retornou para a frequência de onde ele estava compatível naquele momento. É simples de entender, mas não é simples de fazer. Mas a gente precisa tentar. Então, foi isso que eu quis trazer aqui hoje, para que a gente reflita, para que a gente não isole a doutrina espírita só como religião, porque muitas vezes a gente esquece do aspecto científico e filosófico dela, porque ela não é para ser vivenciada dentro dos templos, ela é para ser vivenciada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na forma como a gente lida com as pessoas, como a gente fala com as pessoas. Eu sempre costumo dizer, existem várias formas de eu dar um bom dia. Eu posso ter amanhecido meio ruim, meio, né, sei lá, de pé esquerdo, e chegar e alguém fala, bom dia, e eu falo, bom dia. Ou então eu respondo, bom dia para quem? Pronto, acabei com o dia da outra pessoa, né? Olha a frequência que eu estou emitindo. Então, mesmo que não esteja lá essas maravilhas, eu vou vibrar num bom dia, para ver se ele vem para mim também. Ao invés de estragar o do outro, eu tento me contaminar com o bom dia gostoso do outro, ao invés de estragar o dele. É um exercício. E o lugar melhor para a gente treinar é dentro de casa. Porque é lá que estão as pessoas que a gente precisa se ajustar. Normalmente é na nossa casa que estão as pessoas que a gente mais precisa se ajustar. Esse é o convite, que a gente possa compreender todas essas questões que a ciência vem trazendo para a gente, que a gente possa filosofar, não simplesmente, a ciência falou tal coisa, tá, vamos fazer uma conexão, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o que eu estou entendendo ali da doutrina espírita? O que isso pode mudar a minha vida para melhor? A gente precisa começar a parar de querer só receber coisa pronta, a opinião dos outros sempre entrando na nossa cabeça e a gente não raciocina. Esse é o convite, é pegar tudo que tem, decodificar, colocar de uma maneira que me eleve, que aumente a minha chama, que me leve
para a iluminação, que é o nosso objetivo aqui. Porque a única pessoa que pode apagar a sua chama é você. Ninguém mais. Só você é capaz de se destruir, de perder uma encarnação, perder uma oportunidade como essa que a gente está tendo aqui. Então, que a gente possa refletir em torno disso, em torno de todas essas análises que foram feitas aqui, e nos melhorarmos. Sair da zona de conforto vai doer, mas a gente persiste. A gente tem um Jesus como guia e modelo, e tem um Deus que é a luz pura, que ilumina a nossa vida, e que, se a gente permitir, clareia tudo. Tira a gente da escuridão e clareia tudo. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima, quem sabe. A gente agradece, Hélida, pela tua presença, pela mais essa palestra. Faremos o passe coletivo aqui no salão, né? Então não faremos hoje lá dentro. E agora então vamos para o passe. Tá?